Esse aqui é o exercício complementar 9 do capítulo 8 da frente 3 do livro de física. Nesse exercício aqui tem duas motos, elas têm aqui essas velocidades indicadas no desenho, 40 para a direita e 30 para a direita. E o exercício diz que tem um espelho aqui na moto M1 e quer informações sobre a imagem da moto M2 formada por esse espelho que está na moto M1. Desenhando aqui um esquema para ficar mais fácil de observar, esse espelho está se movendo com 40 metros por segundo. Aí aqui tem uma moto. Eu não sei desenhar uma moto. Aqui tem uma moto que está com uma velocidade de 30 metros por segundo. E aqui desse lado vai ter a imagem da moto M2 que esse espelho está formando. Se o espelho... o espelho está na moto M1, a imagem, aqui eu vou chamar de M2' porque é a imagem. Se esse espelho tivesse parado, a situação era mais simples da gente fazer. Então, imagina aqui um objeto. Se o objeto se aproxima de um espelho parado com uma velocidade v, a imagem também vai estar se aproximando do espelho com uma velocidade v. E por outro lado, também com o espelho parado. Se você tem um objeto se afastando do espelho com velocidade v, a imagem ela também estaria se afastando com velocidade v. Então, assim, a velocidade da imagem em relação ao espelho tem o mesmo módulo que a velocidade do objeto em relação ao espelho e sentido trocado. Então, assim, se o objeto se aproxima, a imagem também se aproxima, e se o objeto se afasta, a imagem também se afasta. Agora, só que esse espelho aqui do problema, ele não está parado. Ele está com uma velocidade. Então, vamos mudar o nosso referencial para poder esse espelho ficar parado. Se a gente coloca agora o referencial nesse espelho, é como se o espelho tivesse parado. Então, imagina aqui a velocidade do espelho em relação a ele mesmo. É zero, porque não tem como um objeto se afastar dele mesmo. Aí aqui a moto. A velocidade da moto em relação ao espelho, então a velocidade da moto M2 em relação ao espelho, seria esse 30 menos esse 40, que seria de 10 metros por segundo. Um jeito rápido de ver isso é pensar, esse espelho está indo para a direita com 40, a moto está indo para a direita só com 30. Então, essa moto aqui, ela vai estar ficando para trás. Se ela está ficando para trás em relação a esse espelho, é porque ela está com uma velocidade relativa de afastamento. E assim, se a cada 40 metros que o espelho anda, essa moto só anda 30, então a cada segundo ela está se afastando 10 metros. Então, a velocidade dessa moto em relação ao espelho seria de 10 metros por segundo de afastamento. Agora, nesse novo referencial, o nosso espelho está parado. Se o nosso espelho está parado, a gente pode usar esse raciocínio aqui. Então, o objeto está se afastando do espelho, a imagem também vai ter que estar se afastando do espelho. E se o objeto se afasta do espelho com 10 metros por segundo, a imagem também vai se afastar do espelho com 10 metros por segundo. E essa velocidade aqui que a gente achou, já que agora o referencial está no espelho, é a velocidade da imagem dessa moto 2, que eu chamei de M2', em relação ao espelho. E isso aqui já é exatamente o que ele está pedindo no item A. Então, item A, velocidade da imagem da moto M2 em relação ao espelho é de 10 metros por segundo, com sentido para a direita. Agora, no item B, a velocidade escalar em relação à moto M2, ou seja, em relação ao objeto. Bom, esse objeto está vindo para a esquerda com velocidade 10
essa imagem está indo para a direita com velocidade 10, então as duas velocidades são de afastamento, essas velocidades vão ser somadas. Então, a velocidade da imagem em relação ao objeto vai ser 2 vezes 10 metros por segundo, que vai dar 20 metros por segundo. E sentido de afastamento. E agora, na letra C, ele vai querer a velocidade escalar em relação à Terra. Bom, em relação à Terra, a gente volta para esse referencial anterior. Daqui para cá, para voltar, eu somo 40 para a direita. Daqui para cá, de 10 para a esquerda para chegar a 30 para a direita, eu também somo 40 para a direita. Então, daqui para cá, eu também vou somar 40 para a direita. Então, a velocidade dessa imagem da moto em relação à Terra seria 10 metros por segundo para a direita, mais 40 metros por segundo para a direita, que dá 50 metros por segundo para a direita. Mas se você não pensar nesse raciocínio de voltar, vamos pensar da seguinte forma. A velocidade da imagem em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação à Terra menos a velocidade do espelho em relação à Terra. Essa imagem em relação ao espelho é um vetor 10 para a direita. Isso aqui é o que o item C está me perguntando, é o que eu quero descobrir. E esse aqui é a velocidade do espelho em relação à Terra, que era aquele 40 metros por segundo para a direita. Esse item aqui está subtraindo, quando passar para a esquerda vai somar. Então, a velocidade da imagem em relação ao espelho mais a velocidade do espelho em relação à Terra vai ser igual à velocidade da imagem em relação à Terra. Ou seja, 10 para a direita mais 40 para a direita, que dá 50 metros por segundo para a direita. Essa aqui é a resposta do item C.